Graças a Deus. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 22. Louvado seja o nome do Cordeiro, que vive e reina para todo sempre. O Senhor Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Confesso que estou um pouco cansado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aqui estamos para ministrar essa palavra para a igreja. Louvado seja o nome de Cristo. O texto vai dizer, nós iremos só pegar a última parte do versículo, que fala: e falava por acenos e ficou mudo. Lucas 1, 22. E ficou mudo. E ficou mudo. Ou e ficou mudo. E ficou mudo. E falava por acenos e ficou mudo. Louvado seja Deus. É a única coisa que nós iremos pregar nesse versículo. Está vendo que você pode ler a Bíblia toda, mas você pode pregar uma partezinha pequena de um versículo. Lucas capítulo 1, versículo 22. Lucas capítulo 1, versículo 22. A última parte do versículo 22 que diz: e falava por acenos e ficou mudo. E ficou mudo. E o tema é: aquilo que Deus fala ou lhe deu, você não precisa falar. Por isso Deus às vezes prefere nos deixar mudo. Vou repetir: aquilo que Deus fala ou lhe deu, você não precisa falar. Por isso Deus às vezes prefere lhe deixar mudo, ou nos deixar mudo. Lendo a palavra, encontrei algo interessante nesse versículo bíblico, nessa passagem bíblica. Por isso eu gosto de incentivar os irmãos a ler a Bíblia, a ler a palavra, e deixar que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Eu tenho a certeza que tem pessoas mais profundas do que eu dentro desse histórico bíblico e dentro desse conhecimento da palavra, ou das sagradas letras, ou das sagradas escrituras, ou até mesmo nesse texto que nós iremos transmitir uma palavra de Deus para o coração daquele que nos ouve. E observando o texto, a Bíblia diz que depois que ele recebe a mensagem do anjo, a palavra do Senhor vai dizer que ele sai de dentro do templo, aonde tinha caído-lhe por sorte exercer o sacerdote naquele dia. E a Bíblia vai dizer que o povo estava admirado do porquê ele demorava de sair de dentro do templo. E nós sabemos muito bem que na antiguidade, no templo antigo ou no tabernáculo, todo sacerdote tinha que entrar na presença de Deus com uma corda amarrada na sua cintura, e também havia nas orlas dos seus vestidos algumas campas, para quando ele entrasse, o povo pudesse perceber o barulho da campa e percebesse que ele não estava morto, mas que ele estava vivo. E nesse dia não parece-me que as campas tocaram. Louvado seja Deus, que estava nas vestes do sacerdote Zacarias. Louvado seja Deus. Por isso a preocupação do povo veio demorando, porque as campas não tocavam
falava e também não havia barulho de que alguém tivesse caído dentro do templo quando ele tinha entrado para se apresentar ao Senhor e assim apresentar oferenda ou sacrifício ou adoração ou o seu sacerdócio. E ele se demorou lá dentro. Porém, quando ele sai de dentro do tabernáculo ou de dentro do templo, melhor dizendo, louvado seja Deus, o povo queria saber o que tinha acontecido. Porém, ele falava com acentos. Porém, ele falava por acentos. Já vai logo uma para você entender aqui, preste atenção. Tem coisas que Deus fala conosco aqui dentro da igreja, aqui dentro do templo, e Satanás fica do lado de fora querendo saber o que Deus falou com você. Tem palavras aqui que você vai pegar porque você está ouvindo o pastor pregando, o ministrante pregando, o pregador pregando, a pregadora pregando, o cantor cantando, a cantora cantando, mas só você vai saber o que Deus falou ao seu coração. E Satanás vai ficar preocupado, doidinho, querendo saber o que você ouviu, querendo saber o que você recebeu, porque ele lhe viu no culto, ele lhe viu você entrar na igreja, ele lhe viu dar glória a Deus, ele lhe viu você levantar as mãos, ele lhe viu você enxugar as lágrimas, ele lhe viu você, louvado seja Deus, alegre. Porém, ele não entendeu realmente o que foi que aconteceu, qual foi a palavra que veio ao seu coração. E lá fora ele vai querer saber, mas o texto está dizendo que Zacarias não falou coisa boa. Zacarias tão somente acenou com a mão e ficou mudo. Acenou e ficou mudo. Então, segundo o texto, Deus nos dá o tema dizendo: aquilo que Deus fala, ou que Deus lhe dá, você não precisa falar. Por isso Deus às vezes prefere nos deixar mudo. Por isso Deus às vezes prefere nos deixar mudo. Falava por aceno e ficou mudo. Falava por aceno. As pessoas que estão lá fora, nem Satanás precisa saber o que Deus falou com você, o que Deus fala com a sua igreja, o que Deus fala com os seus filhos. Lucas capítulo 1 versículo 22 diz na parte B: e falava por acentos e ficou mudo. E ficou mudo. E falava por acentos e ficou mudo. E ficou mudo porque quis ficar mudo, ou ficou mudo porque Deus o deixou mudo? É uma pergunta. E ficou mudo porque quis ficar mudo, ou ficou mudo porque Deus o deixou mudo? Vamos aprender isso aqui, senhoras e senhores, baseado nesse texto, no tom da escrita, e ficou mudo. Existem dois pontos a ser estudado, senhoras e senhores, baseado no tom da escrita. Existe, louvado seja o nome do Senhor, baseado no tom da escrita, e ficou mudo. Existem dois pontos a ser estudado. Nessa noite quero apresentar dois pontos a ser estudado, tão somente nessa última parte do versículo B, louvado, no versículo 22 de Lucas capítulo 1. O primeiro ponto a ser estudado é o da pessoa, ou da própria pessoa, escolher ficar mudo, calar a boca, ficar sem falar nada. O segundo ponto a ser estudado é: ficou mudo porque Deus deixou a pessoa muda. Qual foi o caso de Zacarias? O segundo ponto é: ficou mudo porque Deus deixou a pessoa muda. Qual foi o caso de Zacarias? Louvado seja o nome do Senhor. Então existem dois pontos. O primeiro ponto é quando a pessoa fica muda, escolhe ficar muda, não fala nada. O segundo ponto é da pessoa a qual Deus deixa mudo, para que a própria
falar nada. Observe que quando eu li o texto no final, me soou um tom de escolha. Observe que quando eu li o texto 22 do capítulo 1 de Lucas, eu vi o tom de escolha da própria pessoa em ficar calado e não falar nada. Observe que quando eu li esse texto, eu vi o tom, soou o tom no meu ouvido da pessoa, da escolha da própria pessoa de ficar calado e de ficar mudo. Então aqui, dentro desse texto, existem dois pontos a ser estudado: a escolha da pessoa de ficar muda e de ficar calada, da pessoa ficar muda, da pessoa ficar calada, da pessoa não falar nada. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, não é? Tem coisa que nós escolhemos. Louvado seja Deus, falar ou não falar, dizer ou não dizer. Então nesse texto aqui, se não fosse Deus que tivesse calado a boca de Zacarias, eu tinha a certeza, pelo tom que eu ouvi da escrita, que ele tinha escolhido ficar mudo. Levanta a mão comigo. A Bíblia diz: seja um homem pronto a ouvir, tardio em irar-se e tardio em falar. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos estar pronto a ouvir, tardio em irar-se e tardio em falar. Se tem que fazer uma escolha, então faça essa escolha nessa noite em ficar calado. Louvado seja Deus. Parece que a nossa irmã Josefa nessa noite viu eu pregando ou escrevendo a mensagem para trazer aqui nessa noite. É melhor calar do que murmurar, porque quando nós ficamos calados, os céus abrem as portas para nos dar a resposta, para a glória e louvor do nome de Jesus. O que o diabo quer ver é nós abrirmos a boca para colher aquilo que nós vamos falar, e aquilo que nós vamos falar, o diabo se levantar e usar aquilo que nós estamos falando contra a nossa própria vida. Quando eu li esse texto, eu vi o tom da fala do texto como se fosse a própria escolha de Zacarias em ficar calado e também de não falar nada. Levanta a mão comigo nessa noite. A vitória para quem fica calado, a vitória para quem escolhe ficar calado, a vitória é quem escolhe ficar com a boca fechada. Quando você fica com a boca fechada, a vitória é mais rápida, a vitória vem a cavalo. O diabo não precisa saber daquilo que Deus está falando com você. Está dizendo como esse negócio, eu quero entender. Eu quero entender esse negócio que Deus está falando para este crente aqui nesta noite. É o que? Ele tem que ficar calado, ela tem que ficar calado, tem que ficar calado, tem que ficar calada, fica calado, fica calada. A vitória vem mais rápido, a vitória vem a cavalo. O Senhor providencia a vitória para quem fica calado, a vitória para quem não abre a boca. Observe que quando eu li o texto no final do versículo 22 do capítulo 1 de Lucas, louvado seja Deus, me soou um tom de escolha da própria pessoa em ficar calado, em não falar nada. Eu vejo um tom da própria pessoa de escolher ficar calado e de não falar nada. Guarda nessa noite a tua boca, guarda a tua voz nesta noite, guarda o teu tom desta noite. Deixa Satanás ficar, louvado seja Deus, doidinho aí fora, querendo saber o que é. Não vai saber, não vai saber, porque é segredo teu de Deus, é segredo de Deus e teu. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o texto em Lucas capítulo 1 versículo 22 vai dizer: e ficou mudo. Oh glória, eu sinto Deus aqui na casa nesta noite.
si própria. Este fica mudo de si própria. O que não, louvado seja Deus, é travar a boca. O que não é travar a boca e não conversar com alguma pessoa sobre qualquer outra coisa. Porém, este fica mudo aqui, louvado seja Deus, é abrir a boca com qualquer pessoa e falar qualquer outra coisa ou qualquer outro assunto. Mas porém, o assunto que por Deus a ele ou a ela foi revelado, ela não pode abrir a boca por nada, mas ficar reservado com ele ou com ela até se cumprir, para a glória e louvor do nome do Senhor. Vou abrir novamente o seu entendimento. A pessoa pode escolher ficar muda de si própria. Este fica mudo de si própria, aleluia. Aqui não é travar a boca e não é conversar com qualquer pessoa sobre qualquer outra coisa. Porém, este ficar mudo aqui é abrir a boca com qualquer pessoa e falar a qualquer pessoa outro assunto. Mas porém, o assunto por Deus dado a ele ou a ela, mas o assunto, aleluia, que por Deus a ele ou a ela foi revelado, ela não pode abrir a boca, mas ficar reservado com ele ou com ela até se cumprir. Fica com você aquilo que Deus falou, fica com você aquilo que Deus tem dito, fica com você. Você pode conversar com o seu amigo, você pode conversar com a sua amiga, você pode até conversar com o seu inimigo, qualquer outro tipo de assunto, mas aquilo que Deus lhe revelou, não fala para mais ninguém. Espera se cumprir. Levanta a mão, vai se cumprir aquilo que Deus tem falado para você. Ainda que o diabo te diga, não vai se cumprir, não vai acontecer. O que importa é que Satanás está dizendo não. O importante é você seguir a voz de Deus, é seguir a revelação do Pai, acreditar que vai se cumprir. Guarda segredo, fecha a boca, louvado seja o nome do Senhor, porque todo aquele que escolhe calar a boca, que escolhe colocar a mão na boca, que escolhe tapar a boca naquilo que Deus falou para você, aleluia, vai acontecer na íntegra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria, não aconteceria, falaria, ou não se cumpriria. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Levanta a mão. Deus falou em segredo para Zacarias no templo. Deus está falando com você aqui nessa noite em templo, dentro do seu templo, dizendo: Zacarias, eu tenho negócio contigo. Mulher, eu tenho negócio contigo. É isso. Agora eu vou te dizer uma coisa: você não precisa falar para ninguém. Louvado seja Deus. Tapa a boca, espera se cumprir para a glória e louvor do nome do Senhor. Observe que existem dois pontos a ser estudado aqui nessa parte B do versículo 22 do capítulo 21. A primeira parte a ser estudada é a escolha da própria pessoa. A segunda parte é a pessoa. Louvado seja Deus. A segunda parte a ser estudada é: a pessoa pode ficar muda porque Deus a deixou muda, como foi o caso de Zacarias. A pessoa pode ficar muda porque Deus a deixou muda, como foi o caso de Zacarias. Lucas capítulo 1 versículo 22. Mas porque Deus pode deixar a pessoa, como foi o caso de Zacarias, em primeiro lugar, porque ele não creu nas palavras do Senhor. Lucas capítulo 1
Louvado seja Deus. Deus pode te deixar mudo, porque você não creu na sua palavra. Louvado seja Deus. Na palavra que é pecado dentro da igreja. Se você está entendendo esse negócio, abre o seu coração, glorifica o Pai, porque Deus está dizendo que Ele tem um negócio contigo. Observe que o texto dá a entender que se Ele não tivesse, ó Deus, se Ele tivesse escrito, Ele poderia falar. Quando o texto diz: todavia ficarás mudo e não poderás falar, dando a entender que se Ele tivesse escrito, aleluia, na palavra que saiu da boca do anjo, Ele poderia sair dali e contar para todo mundo e até comemorar. Mas a incredulidade, o CCO disso, vou repetir aqui nessa noite. Louvado seja Deus. O segundo ponto: a pessoa pode ficar multa, porque Deus a deixa multa, como foi o caso de Zacarias. Lucas capítulo 1 versículo 22. Mas porque Deus pode deixar a pessoa muda, como foi o caso de Zacarias? Em primeiro lugar, porque ele não creu nas palavras do Senhor. Lucas capítulo 1 versículo 20 diz: todavia ficará mudo e não poderás falar. Observe que o texto dá a entender que se ele tivesse escrito, ele poderia falar. Quando o texto diz: todavia ficarás mudo e não poderás falar, dando a entender que se ele tivesse escrito, ele poderia sair dali, contar para todo mundo e até comemorar. Mas a incredulidade, o CCO disso. Louvado seja Deus. Se você crê, louvado seja Deus, você pode sair daqui contando para todo mundo, porque vai acontecer. Mas se você é incrédulo, tamanho para não crer que vai acontecer, a tua incredulidade vai lhe cercear de você sair daqui, contar para todo mundo ou comemorar. Quantos estão sendo cerceados de receber e contar as bênçãos por causa da incredulidade? Quantas pessoas estão cerceadas de receber as bênçãos ou contar as bênçãos por causa da incredulidade? Deus fala no templo, Deus fala na igreja, Deus fala através do hino, Deus fala através de uma saudação, Deus fala através de um testemunho, Deus fala através da pregação, Deus fala através da palavra, Deus fala através até mesmo da oração. Mas muitas das vezes a pessoa, pela sua incredulidade, vou repetir, mas muitas das vezes a pessoa, pela sua incredulidade, é cerceada de receber as bênçãos ou de contar as bênçãos diante da multidão que está à sua volta. O segundo ponto é porque é segredo entre Deus e a pessoa, e segredo não se revela, pois Deus não fará coisa alguma sem que antes revele o seu segredo aos servos, os profetas, porque Deus não fará coisa alguma sem que antes revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus entrou no templo, falou a Zacarias, revelou o seu segredo, disse para Zacarias: Zacarias, vai acontecer. Levanta a mão, Zacarias, vai acontecer. Eu estou abrindo, Zacarias, o meu coração para ti, oh glória. Eu estou abrindo, Zacarias, o meu coração para ti. Eu estou dizendo, Zacarias, que vai acontecer. Então creia, Zacarias, que vai acontecer. Louvado seja Deus. Agora tem uma coisa, Zacarias, é segredo, e se era segredo, não podia falar antes que acontecesse. Segredo não pode ser contado antes que aconteça. Oh glória, louvado seja Deus. Um certo pastor me contou algo e me pediu segredo, e eu não disse nem
minha esposa, porque era segredo, mas depois que ele contou a bênção, ele falou comigo: pode contar para sua esposa. E assim, louvado seja Deus, agradeça a ela pelas orações, louvado seja o nome do Senhor. Se é segredo, não precisa contar, Satanás não precisa saber, ele tem que ficar doidinho, ele só vai ver quando acontecer o milagre na sua vida. Levanta a mão, envergonha o inferno nessa noite, ele só vai ficar sabendo quando você contar a bênção, quando você estiver desfrutando da bênção, quando você estiver desfrutando da bênção para a glória do Pai. Aleluia, aleluia. Quem é que iria acreditar que uma velha, louvado seja Deus, me perdoe a expressão, quem é que iria acreditar que uma velha, aleluia, avançada em idade, iria ter um filho? Todos iriam chamar de Zacarias de doido. Entrou no templo, voltou doido. Entrou no templo, voltou louco. Talelé da cuca. Como é que uma velha, louvado seja Deus, em idade avançada, vai ter gestante ou vai ter um filho? Levanta a mão. Não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer acontecer para a glória do seu santo e eterno nome. Aleluia. Deus deixa, muda a pessoa. Terceiro ponto, para não estragar a surpresa. Eu disse, Deus deixa, muda a pessoa para não estragar a surpresa. Se surpresa, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Se é surpresa, por que contar antes? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se é surpresa, por que contar antes? Louvado seja Deus, quando vai contar, todos já sabem. Então, se é surpresa, você não precisa contar antes, porque se for contar novamente, todos já sabem da surpresa. E Deus não quer ninguém contando surpresa. Louvado seja o nome do Senhor. Igual aniversário, se você conta antes, louvado seja Deus, quando chegar o dia, todos já sabem. Assim não é, todos já sabem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos já sabem o que vai acontecer, por causa das pessoas que falaram do que ia acontecer. Então, se é surpresa, não precisa, louvado seja Deus, você contar. Assegure, aguarde, espere, confie, porque Deus que falou, que revelou para você o oculto, Ele é poderoso para contar. Louvado seja Deus publicamente. Esse é o Deus que nós servimos. Deus nos abençoe, nos dê graça e nos dê vitória. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a você, a sua casa, a sua história e a sua família.